Boa noite a todos. Boa noite. Declaro aberto a 61ª reunião ordinária da 10ª Legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão. Sobre a proteção de Deus em nome do povo bueno-brandense, iniciamos nossos trabalhos. Esclareço que, por motivo de saúde, o senhor presidente não pôde comparecer. Por isso, estou assumindo a presidência. Com a palavra, o secretário da mesa, Leandro Ribeiro Reginato, para proceder à chamada dos vereadores. Boa noite a todos. Boa noite. Antônio Francisco Eleodoro, presente. Antônio Marcos Martins, presente. Aristeu Belés Filho, presente. Cláudia Aparecido Borba, presente. Danila Manso Alberto Costa, presente. Joaquim de Assis dos Santos, ausente. José Wilson Domingues, presente. Leandro Ribeiro Reginato, presente. Suelene Almeida, presente. Os senhores vereadores receberam a ata da reunião anterior com 8 horas de antecedência, conforme o regimento interno? Sim. Em discussão, a ata da reunião anterior. Algum vereador ou vereador gostaria de falar sobre esta ata? Os senhores vereadores estão de acordo com a ata? Sim. A ata está aprovada. Não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte, passamos para a segunda parte da segunda reunião para apreciação do proposição do constante da ordem do dia. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 015/2022. Por se tratar de segundo turno, os senhores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, em segundo turno, o projeto de lei número 015/2022. O senhor vereador gostaria de falar sobre esse projeto? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 015/2022, está encerrado a discussão. Votação em segundo turno do projeto de lei número 015/2022. Como vota o vereador Antônio Marcos Martins? Sim. Como vota o vereador Aristeu Brolés Filho? Sim. Como vota o vereador Cláudio Aparecido Borba? Sim. Como vota o vereador José Wilson Domingues? Sim. Como vota o vereador... Desculpa. Como vota o vereador Danilo Alberto Costa? Sim. Como vota o vereador José Wilson Domingues? Sim. Como vota o vereador Leandro Ribeiro Reginato? Sim. Como vota a vereadora Suelene Almeida? Sim. O projeto de lei número 015/2022 foi aprovado em segundo turno por 7 votos favoráveis. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 016/2022. Por se tratar de segundo turno, os senhores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, em segundo turno, o projeto de lei número 016/2022. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 016/2022, está encerrado a discussão. Em votação, em segundo turno, o projeto de lei número 016/2022. Como vota o vereador Antônio Marcos Martins? Sim. Como vota o vereador Cláudio Aparecido Borba? Sim. Desculpa. Imagina. Como vota o vereador Aristeu Brolés Filho? Sim. Como vota o vereador Cláudio Aparecido Borba? Sim.
Como vota o vereador Danilo Amanso Alberto Costa? Sim. Como vota o vereador José Wilson Domingues? Sim. Como vota o vereador Leandro Ribeiro Reginato? Sim. Como vota a vereadora Suelene Almeida? Sim. O projeto de lei número 016/2022 foi aprovado por 7 votos favoráveis. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 020/2022. Por se tratar de segundo turno, os senhores dispensam a leitura? Sim. Em discussão em segundo turno, o projeto de lei número 020/2022. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto? Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Antônio Marcos Martins. Obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos os presentes, os quais cumprimento em nome do senhor presidente. Boa noite a quem nos acompanha também pela transmissão da Câmara Municipal, a quem nos acompanha pelo plenário também. Apenas uma questão aqui de explicação e trazer ao conhecimento, porventura não tem acompanhado em primeiro turno, os projetos de lei 015 e 016 tratam de crédito especial na área da saúde, com valor de R$ 129 mil. E o projeto de lei 020, também crédito especial, contudo na área de assistência social, no valor de R$ 120 mil. Ou seja, são valores que ingressaram recentemente nos cofres do município. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 020/2022, está encerrado a discussão. Em votação, em segundo turno, o projeto de lei número 020/2022. Como vota o vereador Antônio Marcos Martins? Sim. Como vota o vereador Aristeu Broleses Filho? Sim. Como vota o vereador Cláudio Aparecido Borba? Sim. Como vota o vereador Danilo Amanso Alberto Costa? Sim. Como vota o vereador José Wilson Domingues? Sim. Como vota o vereador Leandro Ribeiro Reginato? Sim. Como vota a vereadora Suelene Almeida? Sim. O projeto de lei número 020/2022 foi aprovado por 7 votos favoráveis. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 035/2022. Projeto de lei número 035/2022, de 17 de maio de 2022. Autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento do exercício financeiro de 2022. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar no valor de R$ 1.790.000, que serão distribuídos nas seguintes classificações: Fundo Municipal de Saúde, manutenção das atividades, emendas de custeio, equipamentos de material permanente, suporte ao serviço de saúde, outros serviços de terceiros de pessoas físicas, outros serviços de terceiros de pessoas jurídicas, material de consumo. Artigo 2º. O recurso para abertura de crédito suplementar no valor de R$ 1.790.000 dispõe no artigo 1º serão oriundos desse superávit financeiro apurado do balanço patrimonial do exercício anterior, na fonte de recurso 255. Outras transferências de recursos do Fundo Estadual de Saúde. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogando as disposições em contrário. Bueno Brandão, 17 de maio de 2022. Silvio Antônio Félix, prefeito municipal. Justificativo. Senhor presidente, com os cordiais cumprimentos, vimos pelo presente caminhar esta egrégia casa o projeto de lei que visa atender às necessidades do nosso município. O presente projeto de lei tem o escopo de solicitar autorização legislativa para a abertura de crédito suplementar à Lei Orçamentária Municipal, LOA 2022, em virtude da necessidade de utilizar os saldos orçamentários e financeiros apurados no balanço patrimonial do exercício de 2021. Os recursos financeiros são oriundos de transferências de recursos do SUS através da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, referentes aos saldos financeiros nas contas bancárias do município,
Sendo só que cumpre no momento, aproveitamos para renovar nossos protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Bueno Brandão, 17 de maio de 2022, Silvio Antônio Félix, Prefeito Municipal. Em discussão, em primeiro turno, o projeto de lei número 035/2022. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 035/2022, está encerrado a discussão. Em votação, em primeiro turno, o projeto de lei número 035/2022. Como vota o vereador Antônio Marcos Martins? Depois eu justifico o meu voto, a partir de agora, contrário. Não, senhor presidente. Como vota o vereador Aristeu Blolese Filho? Sim. Como vota o vereador Cláudio Aparecido Borba? Sim. Como vota o vereador Danilo Amanso Alberto Costa? Sim. Como vota o vereador José Wilson Domingues? Sim. Como vota o vereador Leandro Ribeiro Reginato? Sim. Como vota a vereadora Suelene Almeida? Sim. O projeto de lei número 035 foi aprovado com 6 votos favoráveis e um voto contrário do vereador Antônio Marcos Martins. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 036 de 2022. Projeto de lei número 036 de 2022, de 17 de maio de 2022. Autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento do exercício financeiro de 2022. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar no valor de R$ 602 mil, que serão distribuídos nas seguintes classificações: Fundo Municipal de Saúde, manutenção da atividade, material de consumo, outros serviços terceiros, pessoas físicas, outros serviços terceiros, pessoas jurídicas, piso de atenção básica em saúde, manutenção da atividade do APS. Artigo 2º. Os recursos para abertura de crédito suplementar no valor de R$ 602 mil dispõe no artigo 1º, que serão oriundos de superávit financeiro, apurado balanço patrimonial do exercício anterior na fonte de recursos 259, transferência de recursos do SUS para o bloco do custeio das ações e serviços públicos de saúde, de acordo com o inciso 1º do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei 4.320, de 64. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Bueno Brandão, 17 de maio de 2022. Silvio Antônio Félix, Prefeito Municipal. Justificativo. Senhor Presidente, com os cordiais cumprimentos, vindo pelo presente caminhar nesta egrégia casa, o projeto de lei que visa atender às necessidades do nosso município. O presente projeto de lei tem o escopo de solicitar autorização legislativa para abertura de crédito suplementar na Lei Orçamentária Municipal, LOA 2022, em virtude da necessidade de utilizar os saldos orçamentários e financeiros apurados no balanço patrimonial do exercício de 2021. Os recursos financeiros são oriundos de transferências de recursos do SUS, que se encontram saldos financeiros nas contas bancárias do município. Sendo só que cumpre no momento, aproveitamos para renovar nossos protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Bueno Brandão, 17 de maio de 2022, Silvio Antônio Félix, Prefeito Municipal. Em discussão, em primeiro turno, o projeto de lei número 036/2022. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 036/2022, está encerrado a discussão. Em votação em primeiro turno, o projeto de lei número 036/2022. Como vota o vereador Antônio Marcos Martins? Não. Como vota o vereador Aristeu Brolese Filho? Sim. Como vota o vereador Cláudio Aparecido Borba? Sim.
Como voto o vereador Danilo Amanso Alberto Costa. Sim. Como voto o vereador José Wilson Domingo. Sim. Como voto o vereador Leandro Ribeiro Reginato. Sim. Como voto a vereadora Suelene Almeida. Sim. O projeto de lei número 036/2022 foi aprovado em... O projeto de lei número 036 foi aprovado por 6 votos favoráveis e 1 voto contrário do vereador Antônio Marcos Martins. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 037/2022. Projeto de lei número 037/2022, de 17 de maio de 2022. Autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento do exercício financeiro de 2022. Artigo 1º. Fica ao Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar no valor de R$ 82.000, que serão distribuídos nas seguintes classificações. Departamento de Saúde, equipamentos e material permanente. O valor total R$ 82.000. Artigo 2º. Os recursos para abertura de crédito suplementar no valor de R$ 82.000, disposto no artigo 1º, serão oriundos desse superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior na fonte de recursos. 253. Transferência de recursos do SUS. Bloco Investimento. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Revogadas as disposições em contrário. Bueno Brandão, 17 de maio de 2022. Silvio Antônio Félix, prefeito municipal. Justificativo. Senhor presidente, com os cordiais cumprimentos, vimos pelo presente caminhar esta grande casa o projeto de lei que visa atender às necessidades do nosso município. O presente projeto de lei tem o escopo de solicitar autorização legislativa para a abertura de crédito suplementar à Lei Orçamentária Municipal, LOA 2022, em virtude da necessidade de utilizar os saldos orçamentários e financeiros apurados no balanço patrimonial do exercício 2021. Os recursos financeiros são oriundos de transferências de recursos do SUS, bloco de investimento, referente aos saldos financeiros nas contas bancárias do município. Sendo só que cumpre no momento, aproveitamos para renovar nossos protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Bueno Brandão, 19 de maio de 2022, Silvio Antônio Félix, prefeito municipal. Em discussão em primeiro turno, o projeto de lei número 037/2022. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 037/2022, está encerrada a discussão. Em votação, em primeiro turno, o projeto de lei número 037/2022. Como vota o vereador Antônio Marcos Martins? Não. Como vota o vereador Aristeu Brolés Filho? Sim. Como vota o vereador Cláudio Aparecido Borba? Sim. Como vota o vereador Danilo Amanso Alberto Costa? Sim. Como vota o vereador José Wilson Domingo? Sim. Como vota o vereador Leandro Ribeiro Reginato? Sim. Como vota a vereadora Suelene Almeida? Sim. O projeto de lei número 037/2022 foi aprovado por 6 votos favoráveis e 1 voto contrário do vereador Antônio Marcos Martins. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 038/2022. Projeto de lei número 038/2022, de 17 de maio de 2022. Autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento do exercício financeiro de 2022. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar no valor de R$ 46.000, que serão distribuídos nas seguintes classificações: Departamento de Saúde, material de consumo, outros serviços de terceiros, pessoas jurídicas, outros serviços de terceiros, pessoas físicas. Artigo 2º. Os recursos para abertura de crédito suplementar no valor de R$ 46.000 dispõe no artigo 1º, serão oriundos de superávit financeiro, apurado o balanço patrimonial do exercício anterior, no valor na fonte de recursos 254, outras transferências de recursos do SUS. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação.
Revogadas as disposições, em contrário. Bueno Brandão, 17 de maio de 2022. Silvio Antônio Félix, prefeito municipal. Justificativo. Senhor presidente, com os cordiais cumprimentos, vim pelo presente encaminhar essa egrégia casa o projeto de lei que visa atender às necessidades do nosso município. O presente projeto de lei tem o escopo de solicitar autorização legislativa para a abertura de decreto suplementar à Lei Orçamentária Municipal, LOA 2022, em virtude da necessidade de utilizar os saldos orçamentários e financeiros apurados no balanço patrimonial do exercício de 2021. Os recursos financeiros são oriundos de transferência de recursos do SUS, que se encontram saldos financeiros na conta bancária do município. Sendo só que cumpre no momento, aproveitamos para renovar nossos protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Bueno Brandão, 17 de maio de 2022, Silvio Antônio Félix, prefeito municipal. Em discussão, em primeiro turno, o projeto de lei número 038/2022. Algum vereador ou vereador gostaria de falar sobre este projeto? Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Danilo Amanso Alberto Costa. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores, senhora vereadora, todos presentes aqui. É um prazer tê-los com a gente. Pedro, Jonas, Fernando, José e todos que nos acompanham pelas redes sociais, né, os funcionários da casa. Boa noite a todos. Aqui fala enfrentamento de emergência em saúde pública, coronavírus. Com certeza é muito importante todo recurso que puder ser destinado à saúde, é o que há de mais importante para a gente, é na saúde. Isso é um ponto, é um fato. O coronavírus, né, o Covid-19, já há um bom tempo trouxe um transtorno muito grande em todos os sentidos na nossa vida aí, no mundo todo. E hoje nós constatamos algumas incoerências, né? Temos que ter um pouco de cuidado, ter consciência de que a vida em sociedade, ela deve prosperar, deve seguir de uma maneira correta, uma maneira produtiva, eficiente, com coerência. Por muitas vezes, eu acredito que todos os senhores todos ouviram falar que o objetivo seria alcançar a vacinação em massa. A partir do momento que alcançássemos a imunidade coletiva, aí o problema estava resolvido, estava tranquilo. Aí tivemos, né, uma sequência de números decrescentes e, num certo momento, com a vacinação em muitas cidades acima de 90%, 95%, decidiu-se, né, os nossos governantes em todas as esferas, que voltasse ao normal, que voltássemos, não precisava obrigatoriedade do uso de máscara, que poderia voltar aos shows, às festas, às reuniões, tudo na sua normalidade. Foi uma festa, foi um alívio. Inclusive, eu falei em uma outra reunião a satisfação de poder, né, voltar às reuniões da Câmara sem a máscara, né, pelo decorrer, né, pela sequência dos fatos. E aí constatamos digamos assim, uma explosão, um grande número de novos casos de Covid, que é uma mutação do coronavírus, que é o Ômicron, que cientificamente foi dito, a literatura diz que é um vírus que teve a sua genética modificada e com características diferentes. Ele é mais contagioso, porém muito menos agressivo, muito menos letal. Mas é um vírus, é uma gripe, é algo muito preocupante, como todas as outras. Temos que tomar muito cuidado, tudo que é saúde nunca é pouco. Mas temos que resolver, ter coerência nas nossas decisões. Então, nessa sequência de fatos, eu não estou aqui para questionar, para criticar, e nem para decidir qual o momento certo. Eu sou favorável à festa, acho que tem o setor da economia que vive de festa, que precisa trabalhar, precisa ganhar dinheiro. Todos nós precisamos de diversão. Mas o momento de fazer festa, como fazer festa, com quantas pessoas, os nossos governantes têm que decidir. O que não pode é fazer esse alarde todo, fazer voltar a máscara, e a vacinação, porque a vacinação
não foi concluída, por isso que voltou. Se a vacinação não foi concluída, por que liberou então? Então, há um contrassenso, não há lógica, não há coerência na sequência de fatos. Eu não estou para criticar nenhum nem outro. Eu estou aqui para dizer que temos que ter coerência. Temos que ter consciência que a máscara, existe dois tipos de máscara. A máscara esterilizada e a máscara contaminada. Segundo a literatura, segundo médicos, uma máscara esterilizada, a partir do momento que você colocou a mão, ela passa a ser contaminada. Todos nós sabemos que ao nosso redor existe um número muito grande, né, de inóculos de bactérias, germes, vermes, vírus, de todos os tipos. No celular, na carteira, quando tem dinheiro, na maçaneta da porta, do carro, no balcão de um comércio, todos os lugares, né, existem muitos micro-organismos. Graças a Deus, a grande maioria não são nocivos, né? Mas existem, e então a máscara vai tornar-se uma fonte de contaminação. Aí diz, mas não deve usar máscara? Sim, devemos usar máscara, se for, né, orientação dos nossos governantes, mas temos que saber usar a máscara. E temos que saber, se for, como eu já disse no outro dia, se for para voltar todos os procedimentos, uso de máscara, álcool em gel, distanciamento nas filas, vacinação, e continuar as festividades, que eu não sou contra as festividades, é outra incoerência. Um acúmulo de 10, 15, 20 mil pessoas, todas aglomeradas, respirando muito próximas, muitas tomando no mesmo copo. Então não há uma lógica nisso. Então temos que rever isso. Né? Sou favorável ao projeto, todo o recurso que vier para a saúde, todo o dinheiro que vier para o coronavírus é muito bem-vindo, e para todas as outras doenças respiratórias. Eu só gostaria que, se Deus quiser, esse pico ascendente logo vai declinar. Né? Os casos de Covid com certeza vão reduzir rapidamente, eu acredito que sim. Mas eu gostaria que essa atenção, que esses recursos, que esse empenho com o coronavírus perpetuasse posteriormente em todas as doenças respiratórias. Em todos os hospitais públicos aí, faltam recursos para atender a população. Existem filas enormes, não só doenças respiratórias, doenças cardíacas, doenças, tantas outras, né? Então, que esse empenho para o coronavírus torne-se um exemplo para todas as doenças, todos os problemas de saúde que a população tem, e fica sarcido de cuidados por falta de recursos. Então, muito bem-vindo, projeto muito bom, sou favorável, mas eu acho que esse coronavírus nós temos que rever aí e ponderar, ver o que nós queremos, né, e todos nós seguirmos as orientações. Se é para ir todos para frente, vamos todos para frente. Se é para ir todos para trás, vamos para trás. Não pode ter essa incoerência. Libera as festas, libera, né, a vida normal, depois volta de novo e fica no meio do caminho. Essa é a minha opinião. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado pela atenção. Muito bem. Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 038/2022, está encerrado a discussão. Em votação, em primeiro turno, o projeto de lei número 038/2022. Como vota o vereador Antônio Marcos Martins? Não, senhor presidente. Como vota o vereador Aristeu Brolés Filho? Sim. Como vota o vereador Cláudio Aparecido Borba? Sim. Como vota o vereador Danilo Almanso Alberto Costa? Sim. Como vota o vereador José Wilson Domingos? Sim. Como vota o vereador Leandro Ribeiro Reginato? Sim. Como vota a vereadora Suelene Almeida? Sim. O projeto de lei número 038/2022 foi aprovado por 6 votos favoráveis e 1 voto contrário do vereador Antônio Marcos Martins. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 039/2022. Projeto de lei número 039/2022, 17 de maio de 2022. Autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento do exercício financeiro de 2022. Artigo 1º. Fica ao Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar no valor de R$ 115 mil, que serão distribuídos nas seguintes classificações. Classificação, fonte 217, Custódios
custeio e serviço de iluminação pública, obra e instalação, material de consumo, outros serviços terceiros de pessoas jurídicas, outros serviços terceiros de pessoas jurídicas. Artigo 2º. Os recursos para a abertura de crédito suplementar no valor de R$ 115 mil dispõe no artigo 1º, serão oriundos de superávit financeiro, apurado no final do exercício anterior, na fonte de recurso 217, contribuição do custeio do serviço de iluminação pública. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Bueno Brandão, 17 de maio de 2022, Silvio Antônio Félix, prefeito municipal. Justificativo. Com os cordiais cumprimentos, vimos pelo presente caminhar esta egrégia casa o projeto de lei que visa atender às necessidades do nosso município. O presente projeto de lei tem o escopo de solicitar autorização legislativa para abertura de crédito suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 115 mil, junto às dotações orçamentárias 02, 08, 00, 25, 752, 0010, 1217, 449, 051. Aplicação do sistema de iluminação pública e 02, 08, 00, 25, 752, 0010, 2241, 339, 030, 02, 08, 00, 25, 752, 0010, 2241, 339, 039, 02, 08, 00, 25, 752, 0010, 2241, 449, 039. Manutenção das atividades do Departamento de Obras, Viação e Serviços Públicos Urbanos, que subsidiarão despesas futuras de custeio e investimento. Usa-se como fonte de recursos para ato financeiro recursos financeiros que ingressaram no exercício anterior, porém não utilizados naquele exercício, sendo só que cumpre no momento, aproveitamos para renovar nossos protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Bueno Brandão, 17 de maio de 2022, Silvio Antônio Félix, prefeito municipal. Em discussão em primeiro turno, o projeto de lei número 039/2022. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 039/2022, está encerrado a discussão. Em votação, em primeiro turno, o projeto de lei número 039/2022. Como vota o vereador Antônio Marcos Martins? Não, senhor presidente. Como vota o vereador Aristeu Brolésio Filho? Sim. Como vota o vereador Cláudio Aparecido Borba? Sim. Como vota o vereador Danilo Amanso Alberto Costa? Sim. Como vota o vereador José Wilson Domingues? Sim. Como vota o vereador Leandro Ribeiro Reginato? Sim. Como vota a vereadora Suelene Almeida? Sim. O projeto de lei número 039 foi aprovado por 6 votos favoráveis e 1 voto ao contrário do vereador Antônio Marcos Martins. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 040/2022. Projeto de lei número 040, de 26 de maio de 2022. Altera a PPA Quadriênio 2022-2025, lei número 2438, de 29/11/2021, e abre no orçamento vigente, lei número 2435, de 29/11/2021. Crédito adicional especial. O prefeito do município de Bueno Brandão faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizada a inclusão das ações descritas abaixo na Lei 2.438, de 29/11/2021, PPA Quadriênio 2022-2025, vinculado ao programa já existente, conforme a classificação abaixo, e abre no orçamento vigente, Lei número 2.435, de 29/11/2021, Lei Orçamentária Anual 2021, crédito adicional especial na importância de R$ 7.600.000, distribuído às seguintes dotações.
Departamento de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente. Pavimentação de estradas, emendas federais. Obras de instalação de domínio público. Emendas parlamentares de transferência especial, R$ 6.500.000. Aquisição de veículos e equipamentos, estradas, agrícolas e meio ambiente. Máquinas e equipamentos agrícolas e rodoviários. Emenda parlamentar, R$ 1.100.000. Artigo 2º. O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com os recursos provenientes de R$ 7.600.000. Artigo 3º. Fica autorizada a inclusão das ações de que trata o artigo 1º, no anexo de metas e prioridades da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2022. Artigo 4º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar às classificações autorizadas no artigo 1º até o valor correspondente a 30% do referido artigo. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Bueno Brandão, 26 de maio de 2022. Silvio Antônio Félix, prefeito municipal. Justificativo. Senhor presidente, com os cordiais cumprimentos, vimos pelo presente caminhar esta egrégia casa projeto de lei que visa atender às necessidades do nosso município. O presente projeto de lei tem o escopo de solicitar autorização legislativa para abertura de decreto especial no orçamento vigente, consignado no mesmo as dotações orçamentárias 0111, 26, 782, 0012, 1318, 0000, 449, 05101 e 0211, 26, 782, 0012, 1226, 0000, 449, 05, 223, que subsidiarão as despesas com pavimentação de estradas, recursos oriundos da emenda parlamentar do deputado federal Dimas Fabiano, R$ 500.000, ao assessor especial do senador Luiz Fernandes Faria, R$ 1 milhão, e do presidente do Senado do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, R$ 5 milhões, bem como despesas com aquisição de uma motoniveladora Patrol, com recurso da emenda parlamentar do senhor Alexandre Silveira, em parceria com o deputado estadual Duarte Bechir, valor de R$ 1.100.000, sendo que para tanto alterar-se a lei municipal número 2.438, de 29 de novembro de 2021, que dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2022 a 2025. Lei municipal número 2.396, de 12 de junho de 2021. Lei de Diretriz Orçamentária, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2021, bem como a Lei Orçamentária Anual número 2.435, de 29 de novembro de 2021. Sendo só que cumpre no momento, aproveitamos para renovar nossos protestos de estima e consideração. Bueno Brandão, 26 de maio de 2022. Silvio Antônio Félix, presente, prefeito municipal. Em discussão, em primeiro turno, o projeto de lei número 040/2022. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto? Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Antônio Marcos Martins. No momento é importante nós explicarmos a questão dos que nós temos votado aqui, em primeiro turno, é claro, desde o projeto de lei número 35, e agora nós estamos aqui no 40, ainda temos o 41 e 42 pela frente. Então, do 35 ao 39, nós votamos o crédito suplementar. É importante lembrar que no Brasil nós temos 3 tipos de crédito: o suplementar, o especial e o extraordinário. O extraordinário, o próprio nome já comenta, é uma situação totalmente atípica, principalmente a que a gente viveu e ainda está vivendo, que é a questão de pandemia, por exemplo. Questão de suplementar quer dizer que o dinheiro já existe, já se encontra dentro dos cofres do município e precisam ser suplementados, porque aquilo que foi orçado não é suficiente. E, por fim, o especial em novos valores que ingressaram. No caso deste projeto de lei 040, foram R$ 7.600.000. Eu quero aqui fazer um agradecimento ao deputado federal Dimas Fabiano, R$ 500.000, ao senhor Luiz Fernando Faria, que é assessor especial do Senado, R$ 1 milhão, e ao senhor presidente do Senado, Congresso Nacional,
Rodrigo Pacheco por 5 milhões de reais. É a maior emenda que eu conheço até hoje em termos de Bueno Brandão. A anterior era a que foi feita para a pavimentação de Bueno Brandão Socorro. Se eu estiver errado, podem me corrigir por gentileza. E também ao senhor senador Alexandre Silveira por 1.100.000 reais, totalizando os 7.600.000 reais. Então, eu vou aqui ficar somente nessa questão por enquanto, depois eu converso sobre a questão dos créditos suplementares. Então, esse dinheiro, esses 7.600.000, são valores, ou é valor, que estão ingressando em nosso município para melhoria à população bueno-brandense. Nesse sentido, pelo que eu já expliquei aqui, questão de crédito especial, voto sim, senhor presidente. Muito bem, vereador. Mais algum vereador quer fazer o uso da palavra? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 040/2022, está encerrado a discussão. Em votação, em primeiro turno, o projeto de lei número 040/2022. Como vota o vereador Antônio Marcos Martins? Sim, senhor presidente. Como vota o vereador Aristeu Blolese Filho? Sim. Como vota o vereador Cláudio Aparecido Borba? Sim. Como vota o vereador Danilo Amanso Alberto Costa? Sim. Como vota o vereador José Wilson Domingos? Sim. Como vota o vereador Leandro Ribeiro Reginato? Sim. Como vota a vereadora Suelene Almeida? Sim. O projeto de lei número 040/2022 foi aprovado por 7 votos favoráveis. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 041/2022. Projeto de lei número 041, de 31 de maio de 2022. Altera a PPA Quadriano 2022-2025, lei número 2438, de 29 de 11 de 2021. E abre no orçamento vigente, lei número 2435, de 29 de 11 de 2021, crédito adicional suplementar. Artigo 1º. Fica autorizado, conforme a classificação abaixo, e abre no orçamento vigente, lei número 2435, de 29 de 11 de 2021, LOA 2022, crédito adicional suplementar na importância de R$ 152.500, distribuídos nas seguintes dotações. Departamento de Obras, Viação e Serviço Público. Construção, reforma e ampliação de praças e jardins. Material de consumos, emenda parlamentar R$ 152.500. Artigo 2º. O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto em recursos provenientes de R$ 152.500. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Bueno Brandão, 31 de maio de 2022. Silvio Antônio Félix, prefeito municipal. Justificativo. Senhor presidente, com os cordiais cumprimentos, vimos pelo presente caminhar a esta egrégia casa projeto de lei que visa atender essa necessidade do nosso município. O presente lei tem o escopo de solicitar autorização legislativa para abertura de crédito suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 152.500, junto à dotação orçamentária 020800 15452 0010 1216 000 449 030, que subsidiará despesas futuras com reforma e ampliação de praças e jardins do município. Usa-se-á como fonte de recursos financeiros, recursos financeiros que ingressaram no exercício anteriores, oriundos e de emendas parlamentares especial, os quais seriam utilizados na reforma da Escola Municipal Jerusa da Veiga Lima, de acordo com a Lei Decreto Especial número 2.393, de 24 de junho de 2022. Entretanto, não foram utilizados naquele exercício, pela necessidade do nosso município em atentar ao índice mínimo de aplicação do ensino, 25% das receitas e impostos e transferências, e dessa forma. A reforma daquela unidade escolar foi concluída com recursos próprios do município, restando no Executivo redirecioná-la de acordo com as novas demandas. Sendo só que cumpre no momento, aproveitamos
para renovar nossos protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Bueno Brandão, 31 de maio de 2022, Silvio Antônio Félix, prefeito municipal. Em discussão, em primeiro turno, o projeto de lei número 041/2022. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 041/2022, está encerrado a discussão. Em votação, em primeiro turno, projeto de lei número 041/2022. Como vota o vereador Antônio Marcos Martins? Não, senhor presidente. Como vota o vereador Aristeu Blolésio Filho? Sim. Como vota o vereador Cláudio Aparecido Borba? Sim. Como vota o vereador Danilo Amanso Alberto Costa? Sim. Como vota o vereador José Wilson Domingues? Sim. Como vota o vereador Leandro Ribeiro Reginaldo? Sim. Como vota a vereadora Suelene Almeida? Sim. O projeto de lei número 041/2022 foi aprovado por 6 votos favoráveis e 1 voto contrário do vereador Antônio Marcos Martins. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 042/2022. Projeto de lei número 042/2022, de 17 de maio de 2022. Autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento do exercício financeiro de 2022. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar no valor de R$ 196 mil, que serão distribuídos nas seguintes classificações: transferência de salário e educação, material de consumo, outros serviços terceiros de pessoas jurídicas, material de consumo, valor R$ 196 mil. Artigo 2º. Os recursos para abertura de crédito suplementar no valor de R$ 196 mil dispõe no artigo 1º serão oriundos desse superávit financeiro, apurando no final do exercício anterior na fonte de recursos de transferência de salário de educação. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições. Em contrário, Bueno Brandão, 17 de maio de 2022, Silvio Antônio Félix, prefeito municipal. Justificativo. Senhor presidente, com os cordiais cumprimentos, vimos pelo presente caminhar esta egrégia casa, projeto de lei que visa atender as necessidades do nosso município. O presente projeto de lei tem o escopo de solicitar autorização legislativa para abertura de crédito suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 196 mil, junto às dotações orçamentárias a saber 02, 09, 02, 12, 361, 0015, 2, 112, 339, 030. 02, 09, 02, 12, 361, 0015, 2, 112, 339, 039. 02, 09, 02, 12, 361, 0014, 2, 111, 339, 030. 02, 09, 02, 12, 361, 0014, 2, 111, 339, 030, que subsidiarão despesas futuras de custeio. Usa-se como fonte de recursos superávit financeiro recursos financeiros que ingressaram no exercício anterior, oriundos das transferências da cota salário educação, não utilizada naquele exercício, sendo só que cumpre no momento, aproveitamos para renovar nossos protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Bueno Brandão, 17 de maio de 2022, Silvio Antônio Félix, prefeito municipal. Em discussão, em primeiro turno, o projeto de lei número 042/2022. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 042, está encerrado as discussões. Em votação, primeiro turno, projeto de lei número 042/2022. Como voto o vereador Antônio Marcos Martins? Não, senhor presidente.
Como vota o vereador Aristeu Brolesi Filho? Sim. Como vota o vereador Cláudio Aparecido Borba? Sim. Como vota o vereador Danilo Amanso Alberto Costa? Sim. Como vota o vereador José Wilson Domingos? Sim. Como vota o vereador Leandro Ribeiro Reginato? Sim. Como vota a vereadora Suelene Almeida? Sim. O projeto de lei número 042/2022 foi aprovado por 6 votos favoráveis e 1 voto contrário do vereador Antônio Marcos Martins. Informo aos senhores vereadores que, tendo em vista o disposto do artigo 234 do Regimento Interno, os projetos de lei número 015/2022, 016/2022, 020/2022, ora aprovado em segundo turno, serão apreciados também em redação final nesta mesma reunião. Estão suspensos os trabalhos por 10 minutos, a fim de que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação apresente o parecer de redação final do projeto de lei número 015/2022, 016/2022, 020/2022. Os senhores vereadores dispensam os 10 minutos? Sim. 3 minutos, senhor presidente, no máximo, por gentileza? Beleza. Obrigado, senhor presidente. Estão abertos os trabalhos. Solicito ao presidente da Comissão de Legislação, Justiça, Redação, a gentileza de apresentar o parecer do projeto de lei, do projeto mencionado. Leitura pelo secretário do parecer de redação final do projeto de lei número 015/2022. Os senhores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei número 015/2022. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto, sobre o parecer de redação final do projeto de lei número 015/2022, estão encerradas as discussões. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei número
015/2022. Quem for favorável ao projeto, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pelo secretário do parecer de redação final do projeto de lei número 016/2022. Os senhores dispensam a leitura? Sim. Algum vereador ou vereador gostaria de falar sobre esse parecer? Não havendo mais quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei número 016/2022, está encerrado a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei número 016/2022. Quem for favorável ao seu aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pelo secretário do parecer de redação final do projeto de lei número 020/2022. Os senhores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei número 020/2022. Algum vereador ou vereador gostaria de falar sobre esse parecer? Não havendo mais quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei número 020/2022, está encerrado a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei número 020/2022. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais matéria a ser apreciada não havendo mais matéria a ser apreciada na terceira parte, na segunda parte da reunião, passo para a terceira parte. Muito bem. Concedo a palavra ao vereador Antônio Marcos Martins. Obrigado, senhor presidente. Quero pedir a paciência dos nobres edis, dos demais presentes e a quem também nos acompanha e porventura nos acompanhará. Só para explicar a questão dos votos contrários aos projetos de lei do 35 ao 39, 41 e 42. É importante ressaltar que o fato do voto contrário não quer dizer que está prejudicando a administração, pois já são valores que já se encontram nos cofres municipais. Como havia explicado, nós temos 3 tipos de créditos, e eu entendo a dificuldade da administração de sempre acertar o que está dentro do orçamento. Tanto é que este ano nós trabalhamos com 30% autorizado aqui para o orçamento 2022. Vossas Excelências lembram disso. Inclusive, eu falei para o pessoal da Prefeitura que nos enviasse 30% e não 25%. Pois bem, o nosso orçamento deste ano é de 53 milhões de reais. Da forma que nós aprovamos aqui, quase mais 3 milhões de crédito suplementar. Ou seja, além dos 30% já autorizados na lei orçamentária, nós acabamos de autorizar mais de 6%. Se nós formos fazendo a somatória, 36%. Eu quero aqui ler um artigo do site Consultor Jurídico sobre essa questão. E por isso que eu peço paciência para Vossas Excelências, que ele é um pouco comprido e bastante técnico. Desnecessário ressaltar a importância do sistema de planejamento governamental e ainda da lei orçamentária que nele se insere, já reconhecida como a mais importante após a Constituição, o que já foi ressaltado muitas vezes na coluna de quem está escrevendo o artigo, pois nela se define que vai ser feito com o dinheiro público. Não é demais voltar a enfatizar
a necessidade de que se lute para aproximar cada vez mais o que consta do orçamento com os desejos da população, tornando uma peça que efetivamente reflita de forma democrática e transparente o que se pretende fazer com os recursos que entregamos para o Estado. Mais ainda, é fundamental que se cumpra o que nele foi aprovado, lei orçamentária, sendo este um aspecto de suma relevância e para o qual o ordenamento jurídico ainda não tem dado uma resposta satisfatória. Realmente, há uma lacuna, o que pode acontecer quando não se cumpre próximo o orçamento. É antigo debate no âmbito do direito financeiro sobre a natureza jurídica da lei orçamentária, se ele é um caráter autorizativo ou impositivo, o qual já foi referido anteriormente. Recentemente, a aprovação da Lei 13.332, essa é uma lei federal lá de 2016, gerou polêmica ao alterar dispositivo, dando margem a interpretações equivocadas a respeito de um tema que vale a pena esclarecer e trazer ao debate, a flexibilidade orçamentária. Mesmo porque, no recente caso, levou ao impeachment da presidente da República lá naquele ano. Sendo que uma das acusações envolve justamente um dos instrumentos de flexibilidade orçamentária, o que deixa evidente a importância. Sendo a lei orçamentária uma previsão de arrecadação e definição dos gastos que ocorrerão no exercício financeiro posterior subsequente, então a gente aprova em 2021 e ela é executada em 2022 e assim por diante. Torna-se evidente que seu cumprimento não tem como se realizar de absolutamente fiel. É claro, sendo natural e compreensível que o orçamento executado não será idêntico ao aprovado. Flexibilidade. São muitas as intercorrências havidas, desde as previsões que são feitas para a elaboração da peça orçamentária até o final da sua execução, durante o exercício. Várias alterações nos fatos econômicos e sociais, nem sempre previsíveis e mensuráveis, exigem mecanismos que permitam ajustes ao longo da execução orçamentária. Daí porque existem os instrumentos de flexibilidade orçamentária, com a finalidade de viabilizar alterações que se mostram necessárias no orçamento. No caso de 2022, 30% até então. A grande questão que se coloca é justamente a dimensão que se deve dar a esses instrumentos. Qual o tamanho disso? Em diferentes ordenamentos jurídicos, a flexibilidade orçamentária se mostra ora mais ampla e ora mais restrita, com conflitos de diferentes características e graus de profundidade entre os poderes executivo e legislativo. O Brasil não escapa às questões. A distribuição dos poderes durante a fase da execução orçamentária é elemento central nas engrenagens que movem o direito orçamentário, pois é a partir das competências para flexibilizar o orçamento público que se determina a distribuição do poder financeiro. O orçamento é uma lei, sendo, portanto, evidente que deve ser e seja cumprida. Tendo em vista as peculiaridades da lei orçamentária já referidas, uma eventual impossibilidade de sua execução nos exatos termos em que foi aprovada não justifica alteração de tal forma significativa que a desfigure por completo, sob pena de inutilizá-la como um instrumento de planejamento, de condução da atividade financeira da administração pública e inviabilizando o controle. Ou seja, o legislativo fica a ver navio. É tornar a lei orçamentária letra morta e verdadeira peça de ficção, como chega a ser conhecida a alcunha que não se pode mais permitir que seja merecedora. Para isso, é necessário que os instrumentos de flexibilidade orçamentária sejam limitados e de uso moderado, de modo a fazer com que sejam utilizados, abre aspas, cumprir o que foi estabelecido pela lei orçamentária em seu aspecto formal e essencial, um ajuste nas previsões e programações orçamentárias durante o curso de sua execução, mantendo-se a necessidade de cumprir fielmente o orçamento, de modo como aprovado pela Câmara Municipal, pelo Poder Executivo, Poder Legislativo, melhor dizendo, com as imprescindíveis alterações que façam necessárias ao longo do exercício financeiro, sem, com isso, descaracterizá-lo e fazer dele uma peça de ficção, repetindo. Embora indispensáveis, em face da natureza da lei orçamentária, devem ser sempre utilizados para alcançar os fins consignados na peça orçamentária, como bem colocado. E quais seriam esses instrumentos? Agora a gente vai entrar na questão dos créditos. Vale destacar alguns mais utilizados e representativos,
tais como a flexibilidade destinada a alterar dotações previstas no orçamento, os créditos adicionais, previsto nos artigos 40 e 46 da Lei 4.320, lá de 1964. Há 3 tipos, eu acabei de falar ali, suplementares, especiais e extraordinários. Existe a possibilidade de que a própria lei orçamentária anual preveja, vamos lá, existe a possibilidade de que a própria lei orçamental preveja uma autorização prévia do Poder Executivo para abertura de créditos suplementares dentro dos limites quantitativos e respeitadas as respectivas condições previstas. Esse instrumento, denominado de margem de remanejamento, é largamente utilizado pelos entes da federação. Quando o projeto de lei orçamentária sobe para a Câmara, este ano passado subiu com 30%, conforme já mencionei, e nós aprovamos com 30%. Ou seja, o município, o Poder Executivo, tem a margem dos 53 milhões, 30% para remanejar o que for necessário. Em face da importância que tem como instrumento de modificação dos orçamentos aprovados, é recomendável que as margens de remanejamento sejam autorizações bem limitadas, tendo em vista os percentuais permitidos quando há observância de estritas condições para sua abertura. Comentando essas autorizações prévias à abertura de créditos suplementares, tudo que aconselho nos casos de créditos suplementares se determina de antemão de serviços para os quais podem ser abertos e quando montar em per si em quais condições. Somente é possível o exercício excepcional do poder de modificar as dotações pela via de créditos suplementares se respeitados os limites contidos na lei orçamentária. No caso nosso, 30%. Se respeitados isso, está dentro do planejamento. Estabelecer os limites e as condições de emprego nas margens de remanejamento trata-se de competência parlamentar. É nossa competência. Mais do que isso, tem que ser autorização, constitui competência exclusiva ao Poder Legislativo, que não a pode legar a outro poder, sob pena de renunciar às suas prerrogativas constitucionais. Ou seja, a gente abre mão daquilo que é nosso dever. Esse dispositivo estava previsto no Orçamento Federal lá de 2015, como eu falei no início, que estabelecia o remanejamento de até 20%. Consta também do orçamento a autorização semelhante, porém 10%. Era 10%, eles autorizaram 20%. Nós, em 2021, era 25%. Nós autorizamos 30% no final do ano. Vossas Excelências lembram disso. Para que não parasse o serviço do Executivo. E depois nós autorizamos mais 5%. 35%. É relevante ressaltar a necessidade de que os demais entes da federação fiquem atentos a esta questão, pois muitos abrem margens de remanejamento elevadíssimas, com percentuais muito altos e sem impor condições restritivas. Um verdadeiro despropósito que precisa cessar, pois promove uma delegação de poder do Legislativo ao Executivo, ou seja, aquilo que é nosso dever, que é controlar o orçamento e não executá-lo, mas controlá-lo, a gente está delegando ao Executivo, fazendo com que a lei orçamentária praticamente deixe de ter natureza de lei e passe a ser, de fato, um ato do Poder Executivo, contrariando o que determina a Constituição. Vou finalizar aqui, deixa eu só achar só. É fato que os orçamentos são leis por demais relevantes, e é preciso garantir que sejam cumpridos da forma mais fiel possível, pois somente assim poderão ser levados a sério. Ou seja, se nós já autorizamos 30%, nós estamos em junho, início de junho. Agora, vieram mais de 6% para serem suplementados. E nós temos mais quase 7 meses de execução orçamentária de 2022 pela frente. Como que a gente vai chegar no final do ano? Ou seja, nós estamos tirando da nossa obrigação legislativa e dando um cheque em branco para o Executivo. Nós precisamos ficar atentos a isso. Por isso que eu votei contrário aos projetos de crédito suplementar, todos eles que vieram hoje. Obrigado a todos, boa noite e boa semana. Muito bem, vereador. Nada mais vendo a tratar, agradeço a presença de todos. Sobre a proteção de Deus, declaro encerrado a reunião.